Oi, meus alunos do sexto ano, aqui é a professora Isabel. Nossas aulas vão ser de História e o nosso primeiro conteúdo a ser estudado é uma introdução aos estudos da História. Primeiramente, o que a gente precisa saber é o que é História, né? A história, gente, é a ciência que estuda as mudanças na humanidade, tá? A história é vida, é movimento, é transformação. A história, ela estuda a vida humana através do tempo. Ela estuda o que os homens fizeram, o que eles pensaram ou sentiram enquanto seres sociais. A história, né, é um processo de transformação onde todos os homens são agentes das constantes mudanças que ocorrem. Isso nós vamos chamar de processo histórico. Posteriormente, nós vamos ver o trabalho do historiador. Tá? O trabalho do historiador ele é muito instigante, tá? Pois ele lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, na sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele. E a sua função é de quê? É de interpretar os acontecimentos históricos. Tá? Sem os acontecimentos, o historiador ele não pode produzir o conhecimento. E sem o historiador, os acontecimentos não teriam vida. Então, é para isso que há o chamado historiador. Na história também tem o agente da história, tá? Quem é o agente da história? É o homem, né? O ser humano, tá? Ele, o homem, é o agente fazedor da história. Sem a humanidade, não haveria a história. E agora a gente precisa saber o que é um fato histórico. O fato histórico, ele é o objeto de estudo da história, né? Ele é singular, ele é irreversível e ele é de repercussão social. Então, o fato é um acontecimento. Então, esse fato, para ser um fato histórico, ele precisa ter ocorrido em um determinado tempo, em um determinado período, em um determinado lugar também, e ele precisa ser relevante não só para um grupo, e sim para uma sociedade, certo? Então, aqui a gente vai chamar de fato histórico. Fontes históricas, né? Para o historiador estudar a história, né? Estudar os acontecimentos, ele precisa de fontes, ele precisa de vestígios. Então, as fontes históricas, elas são sim vestígios, né? Que a gente vai chamar de documentos, né? Que permitem a reconstituição do passado. Esses vestígios, né, essas fontes históricas, elas são divididas, né? Então, tem vários tipos de fontes históricas. Uma delas é as arqueológicas, né? O que são as fontes históricas arqueológicas? São restos de animais, utensílios, fósseis, ruínas de templos, palácios e túmulos. Pode ser uma escultura, pinturas, cerâmicas, pode ser moedas, medalhas, armas, utensílios em geral, tá? E tem muito mais, né? Podem ser também fontes históricas escritos, né? Que são o quê? Códigos, decretos, tratados, constituições, leis, editais, relatórios, registros civis, memórias, crônicas e outros. E também esses vestígios, né, as fontes históricas também podem ser orais, que são o quê? Passadas oralmente. Então, podem ser tradições, lendas, mitos, fábulas, narrações poéticas, canções populares e outros mais, certo? Então, tudo isso daqui são fontes históricas, são documentos que o historiador estuda para poder interpretar o que realmente aconteceu há muito tempo atrás e assim repassar para a gente. Ciências auxiliadoras, né? A história, ela não se movimenta sozinha. Ela precisa de outras ciências que a auxiliam para, sim, realmente interpretar o fato histórico mais parecido
com o ocorrido. Então, existem outras ciências que são muito importantes para se estudar acontecimentos históricos, que são o caso da sociologia, que estuda o homem em sociedade, a própria geografia, que ela estuda a superfície da Terra no seu aspecto físico e humano, a antropologia, que estuda o homem no aspecto biológico e cultural, a arqueologia, que estuda as culturas extintas, né? Que tem uma imagem de dois arqueólogos fazendo algumas escavações, né? E assim, com essas escavações, eles adquirem, né, fontes históricas para algum acontecimento ou alguma novidade, né, em um determinado acontecimento que a gente já tenha. Que a gente já tenha conhecimento do ocorrido, né? Mas sempre a história, no que vai se achando, novos vestígios, a história vai poder até se modificar, né? A história do passado. Outras ciências auxiliadoras também são, né? Como a paleontologia, que estuda os fósseis, a cronologia, que ela estuda a localização dos fatos no tempo, a paleografia, que estuda escritos antigos em materiais leves, a epigrafia, que estuda escritos antigos em materiais pesados, a heurádica, né, que estuda brasões, escudos, e a numismática, que estuda as moedas. Então, a gente está vendo que não é só uma ciência a história, né? A história ela precisa de outras ciências para, assim, realmente interpretar os fatos o mais parecido possível de um acontecimento do passado. E aí, gente, para melhor compreensão da história, né? Alguns historiadores fizeram a periodização da história. O que é isso, professor? É a divisão, né? Então, a periodização tradicional, ela é dividida em duas, que é a pré-história e a história. A pré-história, gente, ela também é dividida em duas, que é o quê? Que é o período paleolítico e o período do neolítico, que é o que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas. Já a história, ela já é dividida em idade antiga, idade média, idade moderna e a idade contemporânea, que é a que nós estamos hoje, né? Até os dias atuais é a idade contemporânea. Então, no sexto ano, nós vamos ver, basicamente, a pré-história, né? Que são os estudos das nossas próximas aulas, e a Idade Antiga, que ela vai da invenção da escrita até a queda do Império Romano, tá? Todo isso aqui é nosso conteúdo desse ano letivo. Gente, o tempo e a história. A gente não pode deixar de falar de história e não falar de tempo, né? Porque, né, existe dois tipos de contagem de tempo. A contagem do tempo da história, né? Ela vai variar também de acordo com o povo e com a época. Né? Então, existe o tempo cronológico e o tempo histórico, tá? Os primeiros povos, eles fizeram seus calendários, né, tendo como referência ciclos da natureza, né, suas crenças e os seus próprios costumes. É um exemplo bem simples que vocês até já devem ter visto nas séries anteriores, é o relógio solar, né? Um relógio à base do sol. E aí eles sabiam um período de plantação, um período de colheita, né? Tudo isso era de acordo com os ciclos da natureza. E aí, gente, por isso, tá? Nem todos os países eles seguem o mesmo calendário. Então, existem vários tipos de calendários. E antes de falar do calendário, vamos falar aqui dos tempos que eu acabei de citar para vocês. Existe o tempo cronológico e existe o tempo histórico. Primeiramente, tem um tempo cronológico, tá? Que ele é definido como o tempo onde se desenrolaram as atividades humanas. O nascimento, o crescimento, né? Um exemplo, ir para a escola, as festas, né? São acontecimentos do nosso ser, né? Da humanidade como ser. E aí existe o tempo histórico, né? Que já são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação, ou às vezes, né, a humanidade inteira. Um exemplo disso pode ser uma guerra, pode ser uma grande obra,
pode ser, pronto, uma epidemia, né? Tudo isso são acontecimentos que vão fazer parte do tempo histórico, porque está acontecendo, né? Está marcando um povo, no caso, está marcando a humanidade. E aí a gente agora precisa falar dos calendários, né? Existem vários tipos de calendário para que possamos até melhorar, né, nosso tempo, né? E aí existem vários tipos de calendário. Existe o cristão, o judeu, o muçulmano. Eu não coloquei aqui, mas tem o chinês. Tem muitos outros tipos de calendários. Professora, qual é o certo, qual é o errado? Não existe calendário certo nem calendário errado, gente. Cada país, cada nação usa o calendário dos seus antepassados, na verdade, né? O nosso é o cristão, tá? Nosso é o cristão. Porque o calendário cristão, ele é contado a partir do quê? Ele é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo, certo? Então, o calendário cristão, né, para os cristãos, os acontecimentos são registrados em que acontecem, né, antes de Cristo. Então, quando vocês verem lá nos livros de vocês, A.C, né, é que está dizendo que é antes de Cristo. Quando vocês verem lá no livro D.C, é depois de Cristo. Então, não existe calendário correto, não existe calendário errado, certo? O nosso é o cristão, porque realmente nós fomos colonizados pelos europeus, né? Tem todo o histórico antepassado para que o nosso calendário seja o cristão. Então, gente, essa aqui foi nossa aula, né? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que é história, o trabalho do historiador, o tempo, né? A periodização da história, o calendário, os calendários, o calendário cristão, tá? Na próxima aula, a gente continua o nosso assunto. Bons estudos!